Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar aqui a nossa aula. Então, eu vou dar nessa aula a continuação dos comandos iniciais e os comandos auxiliares do AutoCAD, tá? Na aula passada, a gente viu os comandos line, ortho, eraser, offset. E viu também como desenhar um artigo. A gente viu várias formas de se fazer o comando line, né? E como produto da aula passada, foi feito esse exercício, né? Eu tenho aqui a cópia dele, e nós vamos trabalhar em cima desse exercício na aula de hoje, tá? Deixa eu só fechar aqui. Então, eu vou começar, né? Vocês abrem o arquivo, tá? E eu vou começar aqui, peraí, deixa eu só fechando aqui essas janelas para não ficar muita coisa aberta. Eu vou começar falando sobre as ferramentas de seleção, tá? Que vão ser muito importantes para a nossa aula de hoje. Então, eu tenho duas formas de selecionar os objetos. Eu tenho através da seleção individual e através da seleção criando uma janela, né? Que é chamada de seleção window. Então, a seleção individual eu faço clicando sobre o objeto sem que nenhum comando esteja executado, tá? Então, eu tenho que observar aqui a minha janela de comandos, se não há nenhum comando executado, tá? Deixa eu só aproximar aqui um pouco. E eu posso clicar diretamente, ó, quando eu passo a minha crosshair em cima do objeto, então ela dá um destaque, né? Então, eu posso clicar com o botão esquerdo e já vai selecionar aqui o meu objeto. Então, eu posso clicar quantas vezes, né, em quantos objetos eu queira, e eu vou selecionando esses objetos, simplesmente clicando com o botão esquerdo do mouse, tá? Se eu quiser desistir dessa seleção, basta eu apertar a tecla ESC. Então, eu cancelo, ó, apareceu aqui no minha janela de comandos, que eu cancelei o programa, o comando, tá? Com a seleção window, né? Ele vai permitir que eu selecione objetos abrindo uma janela da tela. Então, eu tenho duas formas. Então, vamos lá. Eu vou começar da esquerda para a direita. Então, eu dou um clique na minha janela gráfica. E aí, olha, vejam que apareceu um retângulozinho, né, ó. Então, se eu for da esquerda para a direita, vai aparecer esse retângulo azul. Esse retângulo azul, ele vai selecionar o objeto que estiver... Opa, peraí, vamos lá de novo. Cliquei, né? Deixa eu clicar mais um pouco aqui em cima. Essa janela azul, ela vai selecionar o objeto que estiver completamente envolto por essa janela. Vocês observem que eu estou já tocando aqui no objeto, só que o objeto ele só vai ser selecionado, olha, ele só fica em destaque depois que eu passo a janela por todo o objeto, né? Então, olha, eu vou aqui, ó. Continuo. Então, da esquerda para a direita, eu preciso selecionar todo o objeto, né, com a janela azul, para que o objeto seja selecionado. Então, eu dou um outro clique aqui fora, ó, com o botão esquerdo, e todos os objetos ficaram selecionados de uma única vez, tá? Para cancelar a seleção, eu aperto o ESC. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, sendo que eu vou fazer a seleção da direita para a esquerda. Eu vou clicar aqui, ó, na minha janela gráfica, tá? E vejam, ó, se eu for para a direita, aparece a bolinha azul, né? Se eu for para a esquerda, vai aparecer uma bolinha verde, e a janela é verde. Essa janela é diferente da azul, porque na azul eu preciso que todo o objeto esteja dentro da janela. Mas na verde, ó, só em tocar o objeto, ela já seleciona esse objeto, tá? Então, ó, eu tocando aqui, ele já vai selecionando. Então, não precisa envolver todo o objeto.
Se eu clicar aqui fora, ó, vou clicar, né, com o botão esquerdo, ele já vai ter selecionado todos os objetos da minha, que estavam envoltos, né, estavam pelo menos tocados pela minha janela verde, tá? Então, eu tenho essas duas formas de seleção dos objetos. Da direita para a esquerda, qualquer objeto, né, tocado pela janela vai ser selecionado, e da esquerda para a direita só serão selecionados objetos que estiverem completamente envolvidos pela janela, tá? Então, eu tenho outra forma de selecionar, que é criando uma janela, mas com a mão livre, tá? Eu preciso, né, deixa eu dar um ESC aqui, para cancelar a minha seleção. Então, eu preciso estar, né, estar não, permanecer com o botão esquerdo selecionado. Então, eu vou apertar o botão e permanecer. Então, olha, ele vai criar aqui, ó, uma janela, tá? Olha, observem aqui que eu estou passando, né? Então, observem que só esse objeto aqui, ó, ele ficou completamente selecionado naquela hora que eu tinha passado toda a caixa em cima dele, né? Ó, deixa eu dar um ESC aqui. Se eu fizer para o outro lado, olha, da direita para a esquerda, aí ele vai aparecer, ó, aí eu posso ir selecionando. Nesse caso, eu estou com o botão esquerdo pressionado direto, tá? Para fazer o outro caso, onde aparece o quadradinho, eu aperto uma vez e movimento o mouse. Se eu apertar, pressionar, ele vai criar, né, uma janela. Deixa eu botar aqui, peraí. Porque eu tenho que fazer o seguinte, olha, eu tenho que apertar. Se eu for para a direita, ele vai aparecer a janelinha azul, certo? Se eu apertar, vier para a esquerda, ele aparece a janelinha verde, tá? Então, olha, eu vou só passando aqui, ó, já toquei, selecionei tudo. Se eu for da esquerda para a direita, ó, eu preciso passar, opa, aqui já não vai dar certo, deixa eu ir de novo. Então, eu preciso passar por cima de todos os objetos para poder selecionar. Se eu for da direita para a esquerda, só em tocar aqui, ó, eu já consigo selecionar, tá? Aperto um ESC para desfazer. Essas são as formas de selecionar os objetos. Eu posso também, se eu quiser selecionar todos os objetos que foram desenhados, né? Então, eu posso usar o comando select, tá? Ó, select, seleciono aqui, select. Aí eu vou aqui e digito all, né? Que é tudo em inglês. Aí, ó, ele vai, você vê que acendeu tudo, né? Deixa eu abrir aqui, cancelar para poder... Então, ó, vocês viram aqui que tá... Dei o comando select, vamos lá novamente, select, aí eu vou botar, aparece esse quadradinho, né, eu posso, ó, selecionar os objetos, mas também eu posso, ó, select, peraí, select, vou clicar, vou botar aqui all, aí, ó, veja que todos ficaram azul, né, então se eu der um outro enter, ele seleciona tudo, tá, é uma outra forma de selecionar. Então, eu mostrei aí 4 formas, né, de fazer seleção de objetos. A seleção individual, a janela azul, que eu faço da esquerda para a direita, a janela verde, que eu faço da direita para a esquerda, e esse Select All, que eu vou selecionar tudo. Tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Falei de ferramentas de seleção, agora eu vou falar de ferramentas de zoom. Tá? Então, as ferramentas de zoom, né, elas controlam a exibição da área de desenho, ampliando ou reduzindo, tá? Quando a gente faz esse tipo de alteração, nós não modificamos as dimensões do desenho. Nós modificamos apenas a apresentação na tela, tá? E nós podemos acessar, deixa eu vir aqui para o AutoCAD, nós podemos acessar através desse menu aqui, tá? Que esse menu, nós temos as principais ferramentas de zoom, tá? Exatamente esse menu, e temos aqui também, né, essa rosa dos ventos também nos dá
uma visão, nesse caso, estamos tendo uma visão de cima, tá? Como se nós estivéssemos visualizando um objeto que está, né, paralelo aos nossos olhos, tá? E eu também posso, né, além de acessar essas ferramentas aqui nessa barra de ferramentas de Zoom, eu posso digitar na minha janela de comandos o comando Zoom e escolher dentre as várias opções de Zoom que nós temos, tá? Então, eu na aula passada mostrei para vocês que o mouse, né, ele também apresenta algumas ferramentas de zoom. Por exemplo, se eu deslizar o wheel, né, o pneuzinho que tem aqui no mouse, no meio do mouse, se eu deslizar ele para frente, eu aproximo o zoom. Se eu deslizar para trás, eu reduzo o zoom. Se eu clicar na mãozinha, né, e segurar, aparece uma mãozinha e eu posso movimentar a minha tela, tá? Então, eu tenho essas ferramentas de zoom no mouse. Porém, tá? Eu tenho como acessar, né, algumas ferramentas de zoom direto na minha janela de comandos, tá? Então, o primeiro que eu vou mostrar aqui, olha, eu posso botar aqui zoom, né? Eu clico no zoom, e se eu der um enter, ele vai me dar o zoom real time. O zoom real time é essa lupazinha aqui, tá? Então, essa lupa, qual é o papel dela? Se eu clicar com o botão esquerdo, tá? Eu clico com o botão de esquerdo na tela, se eu colocar para frente, ou para frente, não, desculpa, gente, para cima, eu vou aumentar o zoom, tá? Se eu colocar para baixo, eu diminuo o zoom. Então, para cima, eu aumento, para baixo, eu diminuo. Isso eu permaneço com o botão esquerdo pressionado, tá? Vamos lá, vou sair do comando zoom e vou clicar, né, vamos aqui para o próximo, que é o zoom all. Esse zoom all, ele vai exibir tudo que estiver desenhado na minha área de desenho, seja que esteja dentro ou fora dos limites definidos, tá? Então, eu vou dar aqui o ferramenta, eu posso simplesmente, pessoal, dar um enter, tá? Como o último comando que eu apliquei foi o zoom, se, por exemplo, eu não, estou sem nenhum comando aqui na minha janela de comandos, se eu der um enter, eu já vou automaticamente para o último comando que eu utilizei. Então, se eu clicar aqui em cima de all, tá? Ou então, se eu digitar o A e der um enter, tá? Então, aqui, olha o tamanho da minha área de desenho, né? Ó, eu tenho todo esse tamanho aqui para desenhar na minha área de desenho. Então, eu utilizei aqui, ó, um espaçozinho bem pequenininho, tá? Vamos para o próximo zoom. Center, né? Ele vai permitir, esse zoom center, ele permite escolher um ponto do desenho que coincidirá com o centro geométrico da área de desenho, tá? Então, se eu venho aqui, vou dar um enter, entro novamente no comando, eu vou clicar aqui em center, né? Ele pede para que eu especifique um ponto, então eu posso especificar bem aqui, ó. Eu especifico um ponto e dou outro enter, tá? Então, ó, eu não não aproximei o meu desenho, mas eu tornei o meu desenho como sendo o centro da minha janela gráfica, tá? Então, esse é o comando center, é zoom center. Eu tenho o zoom dinâmico, né? Que o que está na área de desenho será totalmente exibido na tela, mostrando ainda o quadro de limites do desenho. Então, vamos lá ver como é que fica. Eu vou dar um enter aqui e vou clicar em Dynamic, né? Ó. Então, tá vendo que apareceu um quadro aqui? Então, eu posso, ó, diminuir esse quadro. Se eu clicar com o botão esquerdo na tela, eu posso diminuir, opa, deixa eu vir aqui, ó, eu posso arrastar e diminuir o quadro, tá? Então, ó, eu mostro aqui um zoom dinâmico. Então, olha, eu estou mostrando os limites do tamanho da minha área de desenho, né? Ó, definir aqui, quando eu definir, dou um enter, ó, e eu vou aumentar essa minha área de desenho, tá? Então, já apareceu aqui
Então, vamos lá novamente. Olha, eu vou dar um Enter aqui e vou clicar em Dynamic. Ó, aparece aqui e está aparecendo os limites que eu defini, tá? Então, olha, eu posso aumentar, ó, aumentar aqui, cliquei, clico novamente, tudo com o botão esquerdo, tá? Eu dou um Enter, ó, e eu vou aumentar de acordo com os limites que eu defini, tá bom? O próximo zoom é o zoom extents. Esse zoom, né, o que está na área de desenho, será totalmente exibido na tela, mostrando o desenho com o máximo aproveitamento da tela, tá? Então, vamos aqui, dou um Enter novamente, eu vou clicar aqui em Extents, ó. Então, ó, estão vendo aqui que aumentou, né, o meu desenho aumentou o tamanho e eu estou aproveitando aqui o máximo da área, né, ó. Estou aproveitando o máximo da área aqui com relação à altura, tá? Então, essa é a função do Zoom Extents. Eu tenho o Zoom Previews. Esse Zoom Previews, ele permite voltar até 10 últimas exibições de tela, tá? Então, olha, eu vou dar um Enter aqui e vou clicar em Previews. Então, ó, eu vou clicando, tá? Ó, Zoom Previews, então ele vai voltando, dou um Enter novamente, Previews, ele vai voltando para os, é, os formatos de tela que apareceram, né, até 10 vezes, ó, previews, aí vamos lá, ó, vou botar aqui de novo zoom, previews, ó, então ele vai voltando e mostrando esses zooms, tá?
do céu. Você entrou faz tempo, mas meu microfone estava desligado, não foi? Como? Professora, seu microfone está desligado. Sim. Mas ainda... Isso, é porque eu estou na rua ainda, eu estava tentando entrar pelo 3G e não estava conseguindo, eu só consegui entrar agora. Eu desliguei, Eu eu estou acho na que há rua pouco ainda, tempo, aí mulher. estava Agora tentando entrar pronto. pelo 3G e não Mas eu estava conseguindo, eu estou nada, botar fone de ouvido, não estava colocar escutando a aula nada. dessa semana Aí eu e fui a que olhar eu dei na direitinho agora, estava quarta-feira, porque desligado seu caso microfone. alguém tenha alguma dúvida, aí pode assistir a da quarta. Mas eu vou continuar. Agora, eu acho que eu desliguei lá há pouco tempo. Faz pouquíssimo tempo que eu desliguei, porque eu fui olhar aqui um negócio no meu celular e eu desliguei. Mas vamos lá, vou continuar aqui. Obrigada, viu? Vamos lá. Então, olha, ficou aí sem áudio, né? Mas aí vocês podem olhar no vídeo, no outro vídeo que eu gravei, né? Eu vou disponibilizar Professora, também. assim, não sei só mais uma coisa. Oi, E eu estou chegando. Professora? pode falar. Ficou Quando eu muito. passava aqui Oi, na sala de aula, e eu estou chegando em casa já para ligar o computador, porque eu tô com problema de não fazer nada. Foi muito difícil de fazer a coisa. pronto, Deixa eu chegar em pois casa que eu você acho que tá entre. certo, que o Wi-Fi melhor. Pronto, tá bom, tá certo. Então vamos lá, pessoal. Eu não tinha visto, né? Como não tinha ninguém assistindo a aula, estava só Lana e ela não estava com bom acesso, eu não tinha visto que meu microfone estava desligado, né? Acontece, mas aí vamos lá adiante, né? Eu mostrei aqui, né, o comando copy, mostrei o comando move e mostrei o comando chamfer, tá? Agora eu vou mostrar aqui o chamfer com polyline. O chamfer com polyline, ele precisa, né, de um desenho com polyline. Polyline é esse arquivo, como é que diz, ícone aqui, tá? Então, eu posso criar aqui uma polyline, né? Por exemplo, posso começar aqui, vou botar aqui, deixa eu ligar aqui o Orto para me ajudar, né? Vou botar aqui 6, Enter, 5, Enter, 6, Enter, e vou fechar aqui com 5, Enter, né? Qual é a diferença de uma polyline para esse aqui que eu fiz, ó? Esse daqui, se eu clicar aqui, eu seleciono só essa linha, tá? A polyline, se eu clicar aqui, ó, eu seleciono todo o objeto, tá? Então, eu posso aplicar o chamfer, tá? Com polyline, eu clico aqui em polyline, ó. Aí eu posso dar a distância, tá? Eu vou botar a distância aqui de 1, enter, 1, enter, porque eu quero um na horizontal e um na vertical. Olha aqui, quando eu passei já ficou, né? Então, ó, eu cliquei aqui, ó, já ficou automaticamente o chamfer, tá? Já ficou aqui automaticamente o chanfre. Tá? Então, vamos fazer novamente aqui, ó. Eu botei aqui o comando chanfre, dei aqui o comando que eu vou trabalhar com uma polyline, aí agora sim eu coloco a distância, tá? Enter, e agora, ó, se eu passar por cima, ele já muda. Vamos ver se aqui acontece isso, ó. Eu passo aqui por cima, não muda, né, ó. Mas aqui que é uma polyline, muda, tá? Então, eu posso aplicar esse comando chamfer com o polyline também, tá? Vamos lá. O próximo comando, tá? É o fillet. Oi, Professora, quando a senhora puder tirar tá bem ruim seu áudio, Luna. bastante. Professora, tá dando para me Oi, escutar? tô sim. Agora não O estou. número da aula dá certo, né? Porque não tá escutando. Tô escutando, sim.
Aí quando você começa a falar, eu acho que fica mudo, eu não sei o que está acontecendo. Ó, quando a senhora puder tirar uma dúvida minha, eu acho que no final da aula, porque eu não pude participar da aula de dúvida no meio da semana, Sim. com o meu AutoCAD, que ele está com as coordenadas diferentes. Eu estou em tempo de ficar louca com isso. Pronto, se eu puder Ele, ajudar, em depois vez no de estar com final a a gente olha. coordenada X, Y, Z, ele está com a coordenada X, Z e Y. Ah, é porque está em 3D. Está em 3D, a gente olha, viu? Vou dar Eu continuidade botei em aqui. 2D também lá pelo USC, UCS, mas não mudou, não. É, o CS, você vem aqui, né? Ah, não, peraí. Foi justamente isso que eu Aí, fiz. Lá em UCS, aí propriedade, aí UCS SICOM, propriedades, aí depois de propriedades eu mudei para 2D, né? sim, propriedades, é para ele ir. Olha, o meu aqui tá até, né? É 3D aqui, tá? E aqui você vai botar, olha, o seu deve estar, o que é que deve estar? Porque, olha, você tem que ficar desse jeito aqui. Não sei por que tá, não. Você veja se não ficar desse jeito aqui, viu? Eu segui todos esses passos do vídeo, mas toda vida que eu coloco, por exemplo, o primeiro ponto que foi colocado no vídeo anterior foi 3.3, né? Que é 3 em X e Sim, 3 em Y. O sim. segundo 3, que é a segunda coordenada, ele foi parar na linha do Z, que ela é Foi para perpendicular cima? ao eixo zero, né? Ela ficou deitada a reta. Em vez de Foi. ficar em... Mas a primeira é Ela para ficou... ficar deitada mesmo. A primeira não fica em Não, pé, não não. é deitada. Não é deitada que eu tô dizendo, ela tava curva, tipo o lado de um triângulo. Sim, sei, eu acho que é porque. A gente vê, já já, viu? Deixa eu dar continuidade aqui e a gente Pronto, vê. pronto, tá Tá certo. bom? Tá, só um segundinho, pessoal. Por isso, se a senhora estiver falando alguma coisa, tá mudo, tá? Tinha aí dali. Era o quê, Lana? Não, desculpa, eu só tava achando que tava mudo de novo, mas só foi para avisar Não, é mesmo. não. É porque eu tô com as janelas e portas abertas aqui em casa, aí passou um vizinho e falou. Aí eu fui ver o que era. Vamos lá. Vamos ver agora o comando fillet, certo? O comando fillet, ele faz parecido o que o chanfer fez. O chanfer, ele dá o ângulo, né? Ó, se eu botar aqui, ele dá o ângulo. Ele fica retinho assim. O fillet, ó, eu vou apertar aqui, venho em fillet, tá? Aí eu vou, tá? Dar o raio que eu quero. Por exemplo, eu posso dar o raio 2, vou deixar 2 como tá aí, dou um enter, tá? Ó, se eu clicar aqui e aqui, ó, ele já arredonda, tá? Porque o raio foi de 2. Se eu der de novo, ó, comando aqui TR, já dou o enter, tá? Oh, não é TR não, é fillet, eu já estava em outro comando. Se eu der aqui o comando fillet, ó, eu vou clico aqui, posso mudar, vou dar o raio. Se eu botar o raio zero, olha aí o que é que acontece com o raio zero, ó. Se eu botar o raio zero, ele vai ficar retinho, né? Aí ele já ficou com, né? Me deu aqui outra coisa, eu posso selecionar e apagar, né? Se eu voltar para como estava, ó, estava assim, né? Vou dar novamente o comando fillet. Opa, fillet. Enter, né? Vou dar aqui o raio. Se eu colocar o raio zero, ó, como é que vai ficar agora?
do jeito que eu queria mostrar. Ó. Eu quiser botar o raio 0, ó. Então, tanto o chamfer quanto o fillet, ele pode me dar aqui esse cantinho, né, 90 graus, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Esse fillet, eu apaguei minha polyline. Me esqueci que eu ia usar o fillet com polyline. Eu posso fazer o fillet com polyline também. Vou fazer outra polyline rapidinho, pra gente, né, vou botar aqui 5, enter, 6, enter, 5, enter, 6 enter. Encerrei meu comando. Agora eu vou dar um fillet, ó, e vou clicar aqui em polyline. Vou colocar o raio, que eu quero um raio de 2, tá? Olha, se eu apertar aqui na minha polyline, ó, ela arredonda os cantos, tá? Olha, se eu desse o comando aqui, ó, ele não vai fazer a mesma coisa, ele só faz aqui no meu desenho que estava em polyline, tá? Olha, cancelar aqui só pra gente, peraí, opa, eu vou fazer, pronto. Vou dar novamente o fillet, tá? Ó, vou dar o comando que eu vou trabalhar com a polyline e vou dizer o raio. Agora eu vou botar o raio de 1, ó. Então, se eu botar aqui, ó, já aparece, né, já fica arredondadozinho, clicando, ele já fica arredondado. Tá? Então, eu posso usar tanto o fillet, como o chamfer com o polyline, tá? Esse blend curves nós não vamos utilizar, né? Lógico que não vai dar tempo, nunca daria tempo em 3 semanas, a gente vê muita coisa de AutoCAD, né? A próxima semana a gente já vai ter a nossa última aula, então não teria condições de forma alguma da gente ver tudo, tá? Então vamos lá, dar continuidade. Agora o comando é o extend e o trim, né? Qual é a função do extend e trim? É, como o nome está dizendo, é estender, ou trim, que é cortar, tá? Então, eles dois estão aqui na aba de modificação, né, o Modify, e tá aqui, ó, o trim para cortar o objeto e o extend para estender. Nós vamos primeiro cortar para depois estender, tá? Então, eu sempre vou cortar baseado, né, como dizer assim, baseado que eu digo é com um limite, tá? Eu vou delimitar qual é o limite que eu quero. Por exemplo, eu quero cortar esses 2 tracinhos que estão aqui em cima. Então, eles estão acima dessa linha aqui, tá? Então, o que tiver aqui passando dessa linha, se eu botar o trim, ele vai cortar, ó. Vou ativar, eu agora ainda estou na opção de selecionar objetos, tá? Então, por exemplo, eu posso selecionar esse, posso selecionar logo esse, tá? Vou dar um Enter aqui. Então, tudo que eu passar, ó, tá vendo que aparece o xizinho, tá? Tudo que eu passar acima dessa linha aqui, ó, que estiver em contato com ela, se eu apertar aqui, vai cortar. A mesma coisa aqui embaixo, olha, se eu passar em cima, vai cortar. Eu quero cortar só esse e esse. Esse e esse. Vou dar um Enter, tá? Cortei aqui 2 partes do meu objeto. Ah, cortei errado. Não era para ter cortado. Então, eu venho aqui, ó, Extend, tá? Então, eu quero estender até aqui e quero estender até aqui. Vou dar um Enter, tá? Então, olha, essa linha aqui, olha, eu estendo até lá. Essa linha aqui, eu estendo até lá. Agora, eu vou lá para cima, ó. Essa eu estendo até lá e essa eu estendo até lá. Tá? Então, eu posso aplicar o Extend ou o Trim. Vou dar outro exemplo, né? Vou aqui, o trim. Ah, estou vindo aqui direto no comando, né? Mas eu posso vir, gente, aqui, olha, na minha barra de comandos, dar um TR, que é o atalho para trim, e dou um Enter. Aí eu posso, olha, selecionar o objeto, né? Então, olha, eu vou cortar agora aqui, ó. Quero cortar aqui, o que está para cá, certo? Então, ó, eu dou um Enter, aí eu vou e corto, ó. Opa. Corto aqui, corto aqui, corto aqui, corto aqui, corto aqui, encerro o comando. Com F, encerro o comando. Aí eu quero cortar agora esses que estão aqui em cima. Aí eu inicio novamente o comando, aí vem daqui e daqui, né? Dou um Enter, aí eu venho, ó, corto aqui, corto aqui, corto aqui e corto aqui. ESC, encerro o comando.
tá? Então, eu criei um retângulo dentro do outro. Muito mais fácil fazer com o fillet ou chamfer, né? Mas com o trim eu tenho o mesmo resultado, tá? E eu posso, olha, usar aqui agora o extend para voltar ao que era antes. Olha, eu vou selecionar todas essas linhas de fora, dou o Enter, e agora, ó, eu vou aumentar, venho para um lado, venho para o outro, venho para cá, aí, ó, para cá, para cá, para cá e para cá. E meu objeto ficou da mesma forma que estava antes, tá? Então, mostrei aqui o trim e o extend. Agora, eu vou mostrar o retângulo. O retângulo, ele faz a mesma coisa que eu fiz aqui com o line, tá? Eu preciso dar as coordenadas relativas após dar o primeiro comando, né? Por exemplo, eu posso clicar aqui em retângulo, ó, é aqui, tá? Ou então eu posso aqui, ó, rec, e ele vai me dar retângulo, tá? Então, eu posso clicar aqui, ó, eu dou o primeiro ponto, e agora eu preciso dar as coordenadas relativas, né? Então, eu posso dar aqui o arroba 6,5, que são as dimensões que eu quero, tá? Ah, eu tenho que clicar aqui em dimensões, desculpa, gente. Então, ó, opa, peraí, vamos lá novamente, né? Deixa eu clicar aqui, arroba 6,5. Enter, aí ele já me deu o retângulozinho aqui, ó, de 6,5. Tá? Ele já me deu aqui. E aqui é como se fosse uma polyline, tá? É formado por um único objeto. É diferente de eu fazer esse mesmo retângulo, né? E dizer 6 para cá. Opa, 6 para cá. Peraí, que eu dei um ponto. 6 para cá. 5 para cima. 6 para o lado. 5 para baixo. Então, eu fiz os dois, eu fiz, só um segundo, eu fiz dois retângulos, né? Ó, esse daqui eu fiz com linhas, né? Observe que as linhas aqui estão individuais, e esse daqui eu fiz com o comando retângulo, tá? Deixa eu só dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, na aula passada vocês precisavam dar um offset, né? Vou dar um offset aqui de 1, que já tá aqui, tá? Dou o Enter aqui, ó. Se eu der um offset aqui de 1, para dentro, ó, ele vai completo, né? Ó, ou para fora ele vai completo, tá? Ó. Então, se eu for dando o offset de 1 aqui, ó, ele vai dando para completo. Se eu der um offset de 1 aqui, olha, eu vou dar de 1 por 1, tá? Ó. Eu vou fazendo aqui de 1 por 1. E depois eu ainda vou ter que ter o trabalho de cortar, né? Usando trim ou cortar usando fillet ou chamfer, como eu mostrei há pouco tempo, tá? Então, se eu faço o retângulo, ele fica como uma polyline. Então, ó, se eu quiser aqui aplicar o chamfer, tá? Eu vou dar a distância aqui, eu quero a distância de 1. Já tá 1, né? Então, eu vou deixar 1 aqui, ó. Então, eu posso dar, se eu clicar aqui, vale, agora não ficou. Ah, esqueci de clicar polyline, né, pessoal? Não ia. Então, olha, disse que eu quero uma polyline, né? Vou dar a distância agora, eu vou dar 2 enter porque é 1. Então, olha aqui como, o que é que acontece, ó. Como é polyline, ó, ele vai, né? O de fora é polyline, mas aqui, como eu dei outro comando, olha, eu preciso polyline novamente, distance, enter, enter, aí agora ele vai, ó. Certo? Vou dar novamente, ó, polyline, distance, enter, enter, e agora ele vai. Opa, como foi que ficou? Engraçado. Ele não tem tamanho suficiente para ficar. Agora, se eu fosse fazer aqui, olha, aqui eu teria que vir, ó, não é polyline, né? Então, eu tenho que iniciar o comando de novo, ó, enter, né? Olha, eu vou botar só distance, enter, enter, que é 1. Aí, agora eu vou, ó, clico primeiro, clico depois. Aí, ativo o comando de novo, né? Ó, clico primeiro, clico depois. Ativo o comando de novo. Para ativar o comando, gente, sempre o botão direito do mouse ou enter, tá? Clico, clico. De novo, clico, clico. Então, vocês veem, eu tenho bem mais trabalho se eu não trabalho com a polyline. Ah, professora, mas será que eu posso transformar
isso daqui numa polyline, né? Então, eu tenho um comando que eu vou até mostrar lá no finalzinho, mas eu posso adiantar aqui logo. Olha, eu posso botar aqui J, Enter, que é Join, tá? Aí eu posso clicar aqui, ó, clico, 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 selecionei os três objetos de forma individual, aí eu vou dar um Enter, aí aqui, ó, 4 objetos foram convertidos em uma polyline, tá? Aí agora sim, olha, se eu quiser aplicar o comando chamfer, botar aqui polyline, utilizar o ângulo, vamos botar 1, tá? Olha, se eu apertar aqui, ó, ó o que que acontece, ó. Tá vendo? Aí agora eu já consigo aplicar, né? Eu já consigo aplicar o comando de uma única forma, tá? Então, a gente vai brincando, né, com o AutoCAD, vai aprendendo. Quanto mais a gente praticar, mais a gente vai aprendendo, tá? Agora, o comando explode, né? O comando explode é, no caso de eu ter uma polyline, ó, quando eu clico aqui, ó, certo? Vocês observem que eu seleciono o objeto todo de uma vez, tá? Se eu quiser destruir esse objeto, eu não vou desfazê-lo, mas eu vou quebrar essa união que ele tem, tá? Então, eu posso, ó, é um comando de modificação, tá? Deixa eu ver onde é que tá ele. Aqui, a caixinha, tá aqui, ó, explode, tá? Eu posso clicar aqui em explode e ele já explodiu, por quê? Porque tudo tá selecionado. Agora, ó, cada ladinho aqui, ó, faz parte de um objeto, né? Um objeto diferente, quer dizer, tá? Eu vou dar um join aqui, só para a gente ver novamente, tá? Então, olha, os objetos foram convertidos em polyline, ó, e tá aqui tudo convertido, tá? Então, eu posso, ó, venho aqui, clico em explode, tá? E eu posso clicar qual é o objeto, ó, um quadradinho, eu seleciono o objeto, eu quero explodir ele. Então, eu dou um enter, ele já explodiu, ó. Agora ele tá todo... Aqui ainda continua polyline, ó. Aqui ainda é um polyline, mas aqui eu apliquei o explode e ele explodiu, né? Certo? Então, o explode é para isso. Em algumas ocasiões, por exemplo, se eu quisesse abrir uma porta aqui, né? Aí, ó, eu deixo aqui aberta, aí eu vou fazer, né, uma forma aí de abrir uma porta e dependendo aí que a gente for fazer, tá? O join, né, eu acabei de mostrar já o join. O join, ele está... Cadê o join? Ele não aparece aqui não, deixa eu ver. Onde é que ele está? Tá aqui. Aqui, ó. Certo? Join, essas duas setinhas se encontrando, tá? Eu uso mais aqui na janela de comandos, né? E muitas vezes eu não sei nem onde é que eles estão aqui, certo? Então, aí, gente, esses comandos aqui, a gente não vai ver, tá? Não vai dar tempo, a gente vai ver esses aqui. Nós vamos ver só aqueles comandos que vão ser utilizados durante os exercícios que vão ser passados, tá? Distance. Esse comando distance é só para medir a distância. Por exemplo, eu posso dar o comando, né, DI, é distance, tá? E ele vai me dar aqui, ó, se eu quiser a distância desse, ó, gente, para que apareça aqui esse midpoint, tá? É preciso que esse snap esteja ligado, é objeto snap, que esteja ligado, tá? Olha, se ele estiver desligado, tá? Deixa eu ver aqui, peraí. Se ele estiver desligado, ó, porque eu tinha que dar um ESC para poder encerrar, ó. Se ele estiver desligado, não vai aparecer o midpoint, tá? Ó. Se eu ligar aqui, ó, aí agora, peraí, não vai aparecer não, meu povo? Era para aparecer, porque não está aparecendo. Olha, o objeto snap são todos esses aqui, né? Midpoint, endpoint. Eu tenho que estar com o comando ligado, né? Difícil. A pessoa, vamos lá. Distance, ó, tá vendo que aparece aqui o mid, aqui perpendicular, ele vai dizer, ó, midpoint, tá? Esse aqui, ó, peraí, aqui, ó, endpoint, tá? Aqui, ó, endpoint, tá?
Então, se tiver o objeto Snap ligado, se eu der aqui o comando, ó, DI, não vou conseguir selecionar no meio nem no final, tá? Preciso estar com o objeto Snap ligado. Agora sim, ó, agora vai dar, tá? Então, eu quero saber a distância desse ponto para esse outro, que é outro midpoint, tá? Aí ele vai dar aqui a distância, ó. Vocês lembram que eu dei um offset de 1? Então, olha, a distância está aqui, ó. Distância de 1, tá? Então, quando eu quiser, no momento a gente vai usar a distância só dessa forma, mas eu posso aplicar dimensões, né, nessas ferramentas de annotation. Vocês podem ver nas demais disciplinas, né, eu acho que em projeto auxiliado por computador, vocês podem ir lá cursar para poder, né, porque, por exemplo, eu posso dar aqui, clicar aqui em dimensão, eu vou clicar de um para o outro, aí como aqui as configurações eu não ajustei, né, deixa eu dar aqui um zoom. Então, a distância aqui deu 4, né? Eu teria que mudar aqui as configurações para poder ele ficar, né, num padrãozinho compatível com o tamanho do desenho, tá? Se eu der aqui, ó, essa dimensão aqui, por exemplo, daqui para cá, ó, vai dar 1, ó, tá vendo? A mesma distância que eu tive aqui, ó, dando o distance. Então, eu vou dar o primeiro ponto, o segundo ponto, e ele deu aqui a distância, tá? E essa distância, né, eu acabei de mostrar, né? Outro comando é o comando mirror. Esse comando mirror, ele vai espelhar um objeto, tá, em relação à linha de referência. Então, ele vai fazer uma cópia simétrica, tá? Esses exemplos que tem aqui, gente, vocês podem estar fazendo para praticar o comando à medida que ele vai aparecendo, tá? Eu não vou aplicar esse daqui não, eu vou fazer no meu meu triângulozinho aqui, que eu fiz na aula de quarta-feira e ficou bem legal. Deixa eu, peraí, apagar isso aqui para não atrapalhar, né, ó. O comando mirror, ele tá aqui, na meu barra de ferramentas Modify, ou então eu posso dar aqui, ó, um MI e eu vou dar o mirror, né? Então, olha, eu vou clicar aqui fora da minha tela com o botão esquerdo e vou, peraí, o botão esquerdo e vou selecionar aqui meu objeto. Pronto, selecionei. Aí eu dei um Enter para ativar o arquivo. Aí ele pede agora, para eu especificar o primeiro ponto, né, onde eu vou fazer o espelhamento. Então, ó, vou fazer o espelhamento a partir daqui, tá? Então, aqui, ó, eu posso, tá vendo, ó? Como eu estou com o ortho ligado, ele só vai girar 90 graus, tá? Se eu desligar o ortho, olha, aí ele gira, tá? Mas aí eu vou querer que ele fique aqui, ó, 90 graus, tá? No caso, 270 porque eu estou indo para o outro lado. Então, ó, ficou aqui, tá? Eu não apago esse... Ah, ele não apaga automaticamente esse objeto aqui, tá? Ele vai perguntar se você quer apagar o objeto ou não. Se eu der um yes, se eu colocar y, yes, ele vai apagar, tá? Vou aqui dar um undo, né? Desfiz o espelho. Vamos lá novamente. Vou clicar aqui em mirror, seleciono o objeto, dou um enter, aí eu venho aqui, ó, a base, vou fazer o meu espelhamento, né? Deixa eu botar aqui, peraí, pronto. Fiz aqui o meu espelhamento. Eu não quero apagar, então, se eu der um outro enter, ele confirma que eu não quero apagar, ó, porque o outro enter tá aqui, ó, entre as duas aspasinhas, né? Então, eu dou um enter aqui, ele não apaga. Aí, se eu quiser dar outro mirror, né? Duplicar mais uma vez. Então, olha, dou um enter, foi o último comando que eu selecionei, né? Agora aqui eu vou selecionar os objetos, dou o enter, agora eu vou dar um mirror a partir daqui, ó. Tá? Então, ó, virei para cá. Dou um enter, encerro o comando, tá? Vou apagar esse daqui. Vou dar um mirror nesse aqui agora, tá? Então, eu venho aqui em mirror, né? Vou selecionar o objeto, tá? Dou um enter, aí agora, ó, seleciono o ponto e faço aqui, ó. Opa, peraí. Desfiz, apertei aqui em ESC sem querer. Acontece.
Vamos lá, dou um Enter, pego o ponto, né? Peraí, pronto, dou um Enter e terminei, ó. Então, aqui eu já fiz um negocinho assim, bem, né? Então, só com esse comando mirror, tá? E o último comando que eu vou mostrar hoje é o rotate, tá? Esse rotate, eu vou girar ou rotacionar o objeto em relação a uma linha de referência. Então, ele vai ser parecido com o mirror, só que ele não vai duplicar como o mirror duplica, né? O mirror, ele é como se eu fiz a partir daqui, então ele cria aqui uma linha de simetria e vai criar um objeto, né, simétrico ao outro, tá? O rotate, não. Se eu clicar aqui rotate, ó, eu vou selecionar o que eu quero, o objeto, tá? Se eu der um enter aqui, ele vai só rotacionar, ó. Tá? Ó, ele só fez rotacionar. Então, ele apaga aquele objeto que estava aqui, tá? Então, ó, deixa eu desfazer aqui. Né? Ó, venho aqui em rotate, eu seleciono o objeto, tá? Dou um enter, aí eu vou rotacionar só. Como o meu orto tá ligado, ele fica, né? Então, eu quero rotacionar, quero deixar ele aqui, ó, né? 45 graus. Eu venho aqui, ó, vai ficar aí, tá? Vou dar novamente aqui, ó, peraí. Vou dar novamente aqui o comando, peraí, rotate, né, ó, seleciono, enter, vou dar aqui, ó, mais uma vez o comando, vou deixar ele aqui agora, ó, desse jeito aqui. Ó. Eu já fiz aqui dois, né, eles ficaram aqui, um para um lado, outro para o outro, e aí a gente vai, né, criando a partir desses comandos. Então, eu mostrei, né, os comandos que eu mostrei. Eu mostrei aqui o retângulo e o polyline, que são ferramentas de desenho, tá? Eu posso fazer com line? Posso. Mas com o polyline e com o retângulo, eu crio um único objeto, né? Nós não vamos ver círculo, não vamos ver arco, e não vamos ver essas outras ferramentas. Aqui em Modify, né? Na aula passada eu já tinha mostrado aqui o Offset. Hoje eu mostrei o Explode, né? Eu mostrei na aula passada o Eraser, tá? Mostrei hoje o Extend e Trim. Mostrei Chamfer e Fillet. Mostrei Mirror, Rotate, Move, Copy. E não mostrei esse Stretch, nem esse Scale. E mostrei aqui, que está escondidinho aqui, o Join. Tá? Com essas ferramentas, tá? O áudio, pessoal, vai ter aí uns 15 minutinhos de aula gravada, né? Vocês que entraram já depois que eu tinha começado, vai ter uns 15 minutinhos de aula gravada, mudo, tá? Para isso, eu vou colocar também a aula que eu gravei na quarta-feira, com a turma da quarta de manhã. Porque aí, se vocês precisarem escutar, né? Eu tinha desligado aqui para poder mexer aqui no celular, que estava apitando, e quando eu voltei a dar aula, eu ainda estava sozinha, né? Não tinha entrado ninguém ainda, e depois Lana entrou, que percebeu que estava com o meu microfone desligado. Aí eu acredito que foi uns 15 minutinhos, aí vocês escutam na outra aula, se vocês quiserem, tá bom? Aí deixa eu abrir aqui para vocês. Onde é que tá? Os exercícios da aula de hoje, tá? Eu abri aqui, foi... Deixa eu abrir aqui no... Os exercícios da aula de hoje, tá? Vocês, com os comandos iniciais, né, vão fazer esse desenho aqui, não precisa colocar essas cotas, tá? Eu quero só o desenho. Vão fazer esse desenho aqui, tá? Esse desenho aqui. Vão fazer esse daqui usando já o chamfer, né?
certo? Usando o chamfer, aqui de 0,5, não precisa cotar, tá? Nesse daqui, vocês vão fazer utilizando comandos retângulo, line, offset, chamfer, fillet, né? Chamfer, fillet, trim e extend, tá? Os comandos que a gente apresentou na aula. E, ó, esse daqui que vocês fizeram, vocês vão copiar, quer dizer, fazer uma cópia, tá? E vão na cópia chanfrar aqui esses cantinhos que no anterior tá reto, tá? Então, quem quiser refazer tudo, refaz tudo. Mas aí eu vou querer a cópia, eu vou querer esse, tá? E vou querer esse também, tá? Então, esses são os exercícios, a atividade 2, tá? Deixa eu interromper aqui. Que não teve semana passada, a gente vai pagar essa semana, glória a Deus. Mas na semana passada, muita gente ainda estava com problema de instalação do AutoCAD, ainda estava se habituando, né? Eu ainda estou. Então, assim, não é muito exercício, tá? Não é muita coisa para fazer, porque no AutoCAD vocês fazem rapidinho, e vocês vão fazer num arquivo só, tá? Num arquivo só, vocês fazem ele lado a lado. No caso, professora, a senhora vai querer uma paginazinha para cada desenho, não é isso? Não, uma página só, todos os desenhos. Todos tá? os desenhos colocados numa página só, do jeito que tá aqui na minha tela, ó. Tá vendo aqui que eu tenho vários desenhos lado a lado? Entendi. Então, você vai, quando você abrir o seu AutoCAD, aí você vai começar a desenhar e vai deixar um do lado do outro, tá? Não precisa botar que é o 1, que é o 2, que é o 3, eu vou identificar todos os desenhos, tá? Aí vocês colocam numa página só, tá? Numa abazinha dessa só. Cibele? Oi? Pronto, mas aí no caso a gente vai abrir aquele arquivo da aula passada, não, né? Não, é outro arquivo. Ah, certo. Não, porque quando falou as abinhas, eu achei que era. Aí Não. seria uma outra atividade, mas a gente engloba naquela mesma pasta. Na mesma pasta, você vai clicar aqui, né? Quando você abrir o AutoCAD, já vai abrir essa página aqui, né? E você vai dar um Start Drawing, né? Aí você vai abrir um novo documento, aí você vai começar aqui, certo? Aí nessa página, eu interrompi, não foi, meu povo? Eu tô pior, viu? Peraí. Deixa eu botar de novo, tá, Joyce? Só um segundinho. Eu tô em tempo de tirar com esse semestre, viu, gente? Assim, doida por férias. Imagine você, hein, Joyce, com barriga. Pois é, eu estou só esperando. Cada aula que chega, eu penso assim, não, ainda dá para fazer. Enquanto a bebê não nasceu, eu vou fazer. Né, oh, meu Deus, está grávida, parabéns. Obrigada. Mas, assim, estava mais difícil os outros, porque eu ia me encostar para fazer o risco, aí eu mexia nos escadas, a barriga batia, menina, eu disse, meu Deus, eu vou gravar um vídeo para mandar para a Sibeli para ver. Mas deu certo. Graças a Deus vai dar certo, né? Só tem uma semana e ela vai esperar. Esperar. Só mais uma semana. Só tem mais uma aula, professora, é isso? Só tem mais só do dia 11, né? Era isso que eu ia confirmar. Meu Deus, meus clientes não podem ficar sabendo disso, não. Vamos lá. Deixa eu mostrar só aqui. Eu fechei até o AutoCAD, meu povo. Vou abrir aqui o AutoCAD de novo, só para mostrar, né, Joyce? Você vai, mesmo que seu arquivo lá já esteja aberto, né? Se vocês quiserem praticar o que eu fiz na aula de hoje, em cima dos arquivos que já estão abertos, né? Por exemplo, aqui em Recentes Documentos, olha, ele vai aparecer o último arquivo que eu abri. Né? Então, eu vou aqui, ó, abrir o arquivo. Ah, mas eu não vou trabalhar nele, então eu posso vir aqui no maisinho e criar um. Tá? Pronto. E aí eu começo a desenhar aqui. Tá? Então, pronto. Mais o que, meu povo? Sim, na próxima semana a gente vai ter a última aula. Aí, na próxima semana, gente, eu fechei o AutoCAD de novo, não foi? A gente vai fazer, olha, era para fazer... Eu vou coisar,
Não esqueci, não. Ó. Era para a gente fazer essas duas, isso aqui tudinho, sabe? Mas aí a gente vai fazer só isso aqui na próxima aula, certo? Eu vou dar, porque aqui, por exemplo, vou precisar de layers diferentes, né? De linhas diferentes, né? E vocês vão desenhar isso aqui. Então, o trabalho final é só isso aqui, tá? Então, assim, vocês vão desenhar mais um Isso aqui, pouquinho. no caso, não está aparecendo, mas tudo bem. Ai, tá não, mulher. Aí, Oh, meu Deus do céu. compartilhada a tela. Vamos lá, de novo, é uma peleja. Não aguento mais esse negócio de compartilhar a tela, sabe? Que a gente fica, ó, pronto. O trabalho final é isso daqui, era isso daqui, certo? Sim. Mas aí eu decidi não fazer isso daqui e vou botar só isso aqui. Tá aqui até do primeiro, da segunda unidade, né? Que vocês estão lembradas, vistas ortográficas e perspectivas. Quando mudava o ângulo, né? Esse daqui, acho. Isso daqui é isso aqui é uma perspectiva cavaleira, esse daqui é uma isométrica e aqui é a vistas ortográficas. Então, vocês vão fazer só isso, tá? Então, eu vou até passar para você, Joyce, logo, porque se você quiser fazer, né? Pronto, ótimo. Aí você vai adiantando aí, se você quiser, tá? Porque, no caso, era isso que eu ia perguntar, do dia 11 vai ser como se fosse assim, a aula do dia 11 é para fazer isso aí? A aula do dia 11, eu vou dar os layers, tá? O que são layers? São as linhas, porque quando a gente faz um desenho, tá? Eu não tenho linhas de diferentes espessuras. Aqui no AutoCAD, a gente desenha como se fosse uma linha só. E depois eu posso clicar nas linhas e adicionar um peso às linhas, tá? Mudando a espessura delas. Então, esses layers é exatamente o que a gente vai ver na próxima aula. Que a gente cria eles, né? A gente vai criar aqui, certo? Por exemplo, essa linha aqui, ela tem um peso, tá? E eu vou aqui mudar o peso dela, né? Por exemplo, mudar a cor que ela vai aparecer aqui, e essa cor vai indicar, ó, exatamente uma espessura, tá? Eu posso botar essa linha aqui para ser, por exemplo, ela vai ser uma linha azul, né? E o peso dela vai ser 0,5. Então, eu já sei aqui que no meu desenho, tudo que tiver azul vai ter esse layer, ó, quando eu clicar nela, já aparece aqui. Então, a gente vai aprender a fazer isso na próxima aula, certo? Mas aí, Joyce, se você quiser ir desenhando, porque nós podemos aplicar o layer depois que o desenho está pronto. Sim. Certo? Eu acredito, eu vou querer, com certeza. Pronto. Você já pode ir desenhando, eu vou passar direitinho para você, aí você já vai fazendo, viu? Sei. Mais alguma dúvida, meu povo? Só Lana, Aí, né? no caso, pronto, eu vou ter, a gente, normal o prazo, né? A gente vai ter até a próxima quinta para entregar esse daqui. Isso. E o outro, na outra aula, também do mesmo jeito, né? No caso... o outro, eu não sei se a gente vai ter até o dia 18. Porque até fecha o semestre 17, né, eu acho. Eu acho que ou é 16 ou é 17 que a gente fecha a terceira unidade, né? Sim. Aí, eu acredito, vamos dizer assim, até dia 16, eu acho que vai ser o prazo máximo, certo? Porque também, na semana do dia 16, eu vou estar muito ocupada, porque vai ser a Feira de Ciências, que ocorre todo ano na UFESA, e esse ano vai ser virtual. Aí eu vou estar a semana bem ocupada, aí eu quero deixar logo tudo assim, redondinho, porque o prazo vai ser bem apertado. Se alguém for para a quarta prova, né? Eu acredito que não vai ninguém, não, mas eu quero já deixar tudo organizado, viu? Sei. Então, podemos encerrar. Eu vou parar aqui a gravação, porque eu vou só tirar uma dúvida de Lana, né? Não está mais aparecendo o nome dela aqui, não. Vou interromper aqui. É Lana mesmo. Espera aí.